Opa! Salve, salve, segundo ano! Tamo junto novamente com mais uma videoaula. E nesta videoaula, galera, a gente vai falar sobre determinantes. A gente vai continuar, na verdade, o assunto relacionado a determinantes. Então, é na frente C, capítulo 2, beleza? E esta semana, as últimas aulas remotas, eu trabalhei com vocês sobre propriedades dos determinantes. Beleza? Então nessa videoaula eu vou trazer novamente uma revisão, uma retomada do que eu falei na aula remota. Então aí vocês terão essa revisão que acredito que não tenha ficado muito claro este assunto, propriedades dos determinantes, e é um assunto muito importante, por isso que eu estarei tratando disso aqui nessa videoaula, detalhadamente, beleza? E aí, ao final, a gente consegue fazer alguns exercícios aí, eu vou estipular, eu vou trazer para vocês algumas atividades para que vocês façam, pause o vídeo, façam os exercícios e depois retome o vídeo para a conferência, beleza? Então vamos não podemos perder tempo que o conteúdo tá aí, né? Vamos trabalhar. Gente, ó, propriedades dos determinantes, tá lá na página 228, beleza? E a primeira propriedade diz que o determinante de uma matriz é igualzinho ao determinante de sua matriz transposta. Professor, mas o que é uma matriz transposta? Retomando aqui matrizes, uma matriz transposta é quando a gente troca linha por coluna ou coluna por linha, né? Então veja bem aqui, ó. Essa primeira linha aqui se tornou essa primeira coluna, segunda linha se tornou segunda coluna e terceira linha se tornou terceira coluna. Quando a gente faz a troca de linhas por colunas, a gente tem a matriz transposta, beleza? E se você tirar o determinante dessa matriz aqui, original, é igualzinho ao determinante da matriz transposta. E é uma propriedade que tem exercícios que pedem esse conceito, é importante a gente saber, porque acaba facilitando em alguns cálculos de determinantes. Esse é o objetivo de aprender propriedades, na verdade, né? É para que a gente facilite alguns cálculos de determinantes, simplifique alguns cálculos de determinantes. Então, o primeiro é esse aí, beleza? Muito simples, tá aí. Vamos lá. A próxima propriedade nos diz que, olha só, se a gente trocar duas linhas ou duas colunas de posição, o novo determinante é o oposto do determinante original. Como é isso, professor? Ó, eu vou representar essa troca através disso aqui. Ó. Eu estou trocando a linha 1 pela linha 2. Estou trocando de posição. Estou fazendo uma troca de posição. Olha só, vou marcar aqui ó, a linha 1 pela linha 2. Olha só, então a linha 1 veio para baixo, a linha 2 subiu, ó, troca de posição de linhas. Se eu fizer essa troca, o determinante dessa matriz é igual ao oposto do determinante dessa matriz, né? Lógico que eu não vou fazer o determinante aqui, mas se vocês quiserem fazer para treinar e comprovar isso, vocês podem fazer, façam aí. Tira o determinante disso aqui, tira o determinante disso aqui e vocês vão verificar que o que muda é o sinal do determinante. Beleza? Não importa o tamanho da matriz. Essa é uma matriz de ordem 3. Tá joia? E aqui também não importa se você trocar primeira com terceira, primeira com segunda, segunda com terceira, não importa a troca que você efetue. É trocar duas linhas ou duas colunas de posição. Aqui eu estou representando a troca de colunas. Eu troquei a primeira coluna pela terceira coluna. Ó, a primeira com a terceira. Fiz essa troca, pessoal. E se eu fizer essa troca, ó, a primeira coluna ela veio para a terceira e a terceira veio para a primeira. Ó, foi feita a troca. Portanto, se você calcular o determinante dessa matriz é igual ao oposto do determinante da matriz em que foi feita a troca. Beleza?
É isso, tá? Foi a segunda propriedade, tá joia? Então vamos lá, ó. Agora a propriedade 3 nos fala que se eu tenho duas filas paralelas iguais, o determinante dá zero. Quando eu falo duas filas, pode ser qualquer duas linhas, qualquer duas colunas paralelas, se forem iguais, o determinante dá zero. Meu, é muito legal saber disso porque você não precisa calcular o determinante. Sabendo dessa propriedade, você já sabe que é zero. Olha só um exemplo aqui, gente. Determinantes de matrizes de ordem 3, tá? 3 por 3. Olha só, dá uma olhada. Aqui a gente verifica que a primeira linha, vou marcar aqui, ó, primeira linha, essa linha aqui, é igualzinho à terceira linha, não é? Para que eu vou calcular a matriz aqui? Quer dizer, desculpa, para que eu vou calcular o determinante aqui, utilizando, sei lá, a regra de Sarrut, teorema de Laplace? Para que? Se são iguaizinhos, ó, você tá igualzinho aqui, ó, é zero. Olha a outra aqui, eu tenho a primeira coluna, olha só, marquei aqui, é igualzinha à terceira coluna. Não importa também em que posição esteja. Pode ser primeira com segunda, segunda com terceira. Aqui no exemplo é a primeira com a terceira, são iguais, né? Você consegue verificar isso? Que são iguaizinhos? 732, 732. Portanto, o determinante é zero. Acabou, suave, né? Próxima aqui, propriedade. A gente pode, às vezes, quando for possível, colocar o termo comum de uma fila em evidência. Termo comum de uma fila em evidência. Quando eu falo fila, eu me refiro a qualquer linha ou qualquer coluna. E aí, esse termo colocado em evidência, ele pode ser multiplicado, gente, pelo determinante. Exemplo aqui, ó, eu tenho essa matriz e eu verifico que aqui, ó, 6, 12, 6, 18 e 30. 6, 18 e 30. Pô, tem um termo comum em evidência aqui que eu posso colocar, é o 6, tá? Olha lá, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 3, 18 e 6 vezes 5 é 30. Olha só, na primeira linha, poderia ser em qualquer linha ou qualquer coluna essa situação. Eu pego esse 6 aí e coloco em evidência, ó. Professor, mas eu não estou entendendo para que fazer isso. Porque, meu amigo, às vezes é mais fácil você obter o determinante dessa matriz, que ela está simplificadinha aqui com números pequenos, multiplicar por 6, beleza? Aí você obtém o determinante dessa matriz aqui, ó. Se você obter o determinante dessa matriz e multiplicar por 6, é o mesmo resultado desse determinante aqui, ó. Esse determinante, se você obter do jeito que está aqui, você vai ter muito trabalho, porque tem números grandes, né? Então, vale a pena fazer isso. Às vezes compensa, tá bom? Às vezes compensa. Beleza? Então, a gente tem que esse fator aqui, ele fica multiplicado pelo determinante da matriz que você simplificou. Tá joia? Vamos lá. Essa propriedade 4 tem duas consequências que acabam sendo óbvias. Ó, a primeira consequência, se você tem uma fila aqui, linha ou coluna de zeros, o determinante é zero. Porque você pensa assim, você vai colocar esse cara em evidência, vai multiplicar pelo seu determinante, vai zerar mesmo, né? O termo em evidência que seria o zero, tá bom? A segunda consequência é assim, olha só, quando você tem duas filas compostas de elementos proporcionais, o determinante também é zero. Porque, olha só, exemplo aqui, eu tenho essa matriz de ordem 2, que aqui é 4, 5, 28, 35. Repara que a segunda coluna foi multiplicado por 7, ó. Vezes 7, vezes 7, tá? 4 vezes 7 28 e 5 vezes 7 é 35. Essa segunda coluna foi multiplicada por 7. Então, a coluna 2 é igual a 7 vezes a coluna 1. Desculpa, essa segunda coluna a gente obteve multiplicando a primeira coluna por 7, beleza? Então, olha só, se isso acontecer, se duas filas
forem uma proporcional à outra, como aconteceu aqui, ó, aumentou 7 vezes, o determinante é zero. Por quê? Veja bem, se eu pegar e colocar o 7 em evidência, o termo comum em evidência que é o 7, ó, fica assim. 7 vezes 4 é 28 e 7 vezes 5 é 35, né? Tiro ele, colocando em evidência, ó. O que a gente repara? Que a gente tem o determinante de uma matriz com duas filas iguais, duas filas paralelas iguais. E a gente sabe que esse determinante aqui é zero pela propriedade 3. Quando você tem duas colunas iguais ou duas linhas iguais, isso aqui dá zero. 7 vezes zero é zero. 7 vezes zero dá zero. Portanto, isso aqui, o determinante disso aqui é zero. Manjou? Beleza? Ó, um outro exemplo disso aí tá aqui. Ó, na letra B, a gente tem que a linha 3 foi obtida multiplicando-se 4 vezes a linha 1, ó. Então, menos 3 vezes 4 deu menos 12, 5 vezes 4 deu 20, 2 vezes 4 deu 8. Quer dizer que a linha 3 é proporcional à linha 1, aumentou 4 vezes. Se assim for, se isso acontecer, meu amigo, vai dar determinante zero. Determinante é igual a zero, não há necessidade de calcular. Então é sempre importante, meus queridos alunos, que vocês verifiquem com calma exercícios. Que aí você não tem a necessidade de ficar calculando determinante trabalhosa do jeito que é com números grandes aí, né? Por qualquer método. São técnicas aí que ajudam bastante, beleza? Vamos continuar aqui, galera, ó. A gente tem que determinante de duas matrizes multiplicadas é a mesma coisa que a multiplicação de seus determinantes. O que significa isso? Você pode, se quiser, multiplicar duas matrizes. Aí eu vou falar de multiplicação logo logo. Na verdade, vocês sabem como multiplicar matrizes, né? Você pode multiplicar duas matrizes, obter o determinante desse resultado. É a mesma coisa que obter o determinante de uma matriz e multiplicar esse valor pelo determinante da outra matriz. Dá a mesma coisa. E você pode trocar a ordem, porque a gente vai aplicar a propriedade comutativa da multiplicação, tá? A ordem dos fatores não altera o resultado. Tá claro, gente? Então, ó, isso vale a pena porque às vezes é ruim você fazer a multiplicação de duas matrizes. Às vezes é melhor obter o determinante de uma matriz e multiplicar pelo determinante da outra matriz. Às vezes é mais fácil. Isso acontece também com potência, ó. Você pode primeiro pegar uma matriz e levar ao quadrado a um determinado expoente, ao quadrado, por exemplo, e tirar o determinante desse resultado. Ou simplesmente você tira o determinante da matriz A, pega esse resultado que você obteve, esse determinante, e eleva a esse expoente, ao quadrado. É uma propriedade bastante interessante também. Uma outra aqui, determinante da inversa. Olha só, o determinante de uma matriz inversa é igual a 1 sobre o determinante da matriz original. Mas o que seria a matriz inversa? Matriz inversa está lá na página 208, vocês podem voltar lá na página 208, ler a teoria, eu já expliquei isso em aula, mas eu vou explicar rapidamente o que seria matriz inversa, tá? Está lá na página 208, é assim, ó. Quando você tem uma matriz e multiplica por sua inversa, você obtém a matriz identidade. Eu tenho uma matriz aqui, ó, 2, 1, 3, 2, uma matriz de ordem 2, 2, 1, 3, 2. A sua inversa, na verdade, ó, tá vendo a diagonal secundária aqui? Troca-se os sinais, fica oposto. Então essa matriz é a inversa dessa. Se eu fizer essa multiplicação de matrizes que vocês aprenderam, né? Linha, coluna e tal. Eu vou obter a matriz de identidade, beleza? E o determinante, gente, dessa matriz de identidade dá 1. Pode fazer aí, ó. Determinante da matriz de identidade sempre dá 1. Para qualquer ordem, tá? Então, o que a gente... Qual que é eu vou mostrar aqui como que eu chego
nesse cálculo, né? nessa resolução. Ó, se eu tenho então que determinante da matriz A multiplicada por sua inversa, pelo seu inverso, dá o determinante da matriz identidade, eu posso então, pela propriedade da multiplicação, abrir isso aqui. Ó. É a mesma coisa que fazer determinante da matriz original vezes determinante do seu inverso. É a mesma coisa que fazer isso aqui. E o determinante da identidade, quanto que é? É 1. Já falei que é 1. Portanto, olha só, determinante da matriz inversa, esse cara aqui está multiplicando, eu jogo dividindo. Jogo dividindo do outro lado. Então, portanto, concluindo, o determinante da matriz inversa é igual a 1 sobre determinante da matriz original. É isso. Essa é a demonstração de como a gente chega nessa conclusão aqui, tá joia? Gente, vamos lá. Ó, vamos avançar aqui. Uma pausa para água, tá bom? Olha só, a última propriedade, muito legal também, diz que determinante de uma matriz triangular, como que a gente obtém? É igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Onde está a diagonal principal? Está aqui, ó, diagonal principal. Ó. Ah, professor, mas o que é uma matriz triangular? É quando eu tenho aqui, ó, a formação de um triângulo, de dois triângulos na verdade, né? Com zeros e com números diferentes de zero. Tá bom? Então essa é uma matriz triangular, beleza? Quando eu tenho zeros aqui, ó, formando um triângulo, olha só. Então é só multiplicar o determinante de matrizes triangulares, gente. É só você multiplicar os elementos de sua diagonal principal, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1 é 6. Dá 6, tá? Pô, isso é muito legal, né? Porque usar Sarru ou Laplace aqui daria um trampinho, né? Daria um trabalho. Então a gente pode fazer isso se quiser, fica à vontade. Isso é critério do aluno. Gente, ó. Vocês podem pausar o vídeo aí agora e fazer os exercícios aplicando conhecimentos da página 243. Faça, que eu tenho um tempinho aqui para poder explicar alguns exercícios, tá bom? Beleza? Pausa o vídeo, faça, depois retome aqui na explicação. Então vamos lá, ó. A A1 está falando assim, que eu tenho uma matriz A, uma matriz B. Ele quer o determinante de A, isso aí é assunto que a gente já viu na videoaula anterior, né? Determinante de A. Então aqui eu vou fazer pela técnica simples, porque é uma matriz de ordem 2. Ó. Multiplicar diagonal principal, menos 1, e subtrair do produto da multiplicação da diagonal secundária. Ó. 2 vezes 3, 6. Menos 1, menos 6, vai dar menos 7. Então, determinante de A é isso aí. Determinante de B, mesma coisa. Ó. 3 vezes 5, 15. Menos 4 vezes 4, 16. Dá menos 1. E agora eu vou usar uma propriedade que eu já havia falado anteriormente. Ó, determinante de AB. Então, não compensa você pegar e multiplicar as matrizes para obter uma matriz resultante e obter o determinante dessa matriz resultante. Não, não, não. Determinante de AB, pega o determinante de A, que está aqui, ó, e multiplica pelo determinante de B, está aqui, ó. Só multiplicar aqui, ó. Menos 7 vezes menos 1 dá 7. Eu usei a propriedade 5 de determinantes, tá bom? Vamos lá. 2. Gente, ó, 2. Se o determinante de A vale 6 e A é essa matriz, a gente tem que encontrar o valor de x. Determinante de A é 6 e A é essa matriz. Então, vamos montar uma equação aqui, na verdade, né? Porque eu tenho x. Determinante de A, multiplicar aqui, ó. Tá aqui, multipliquei esses dois elementos da diagonal principal, subtraí, ao meu dedinho subtrair da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Ó. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 6, 18, tá aí. E isso aqui, que é o determinante
de A, tá aqui, ó, é 6, igual a 6. Aí eu vou encontrar x. Aí eu tenho o desenvolvimento aqui, que é a equação, né, que vocês sabem fazer. Troquei sinal, sinais iguais positivo. Depois eu coloquei 1 embaixo do 6. M e C, divide por baixo, multiplica por cima. Olha aí a resolução, tá bom? Quero fazer mais uma, vamos lá. Vamos lá, 3. Vou fazer essa 3 aqui. Vamos lá, ó, gente. Eu tenho determinante, eu tenho a matriz A e a matriz B, e eu tenho que encontrar o determinante de A vezes a transposta de B, tá? Vamos fazer com calma. Primeiro, eu tenho a matriz A, que ela é 2 por 3, 2 por 3, duas linhas por 3 colunas. Como eu obtenho a transposta de B? Transposta de B, o que é linha vira coluna, ó. O que é linha vira coluna, o que é linha vira coluna, transposta. Então essa aqui é a transposta de B, que agora virou uma matriz 3 por 2. É possível agora fazer a multiplicação, não tem jeito, não tem outro caminho. Vamos fazer a multiplicação da matriz A pela matriz B. Dá para fazer a multiplicação porque, ó, aqui eu tenho 3 colunas e aqui eu tenho 3 linhas. Lembra? 3, 3. E o resultado dessa multiplicação vai dar uma matriz de ordem 2. 2 por 2, tá? Gente, lá, multiplicação de matriz está na página 200. Volta lá, olha com calma, vou explicar aqui, mas volta lá. Como a gente multiplica matrizes? Linha, coluna, olha só, vou multiplicar as matrizes. Os elementos dessa linha pelos elementos dessa coluna. Primeira linha por primeira coluna. Tá aqui, ó. O primeiro elemento aqui da multiplicação é 1 vezes 2 dá 2. 0 vezes menos 1 dá 0. 2 vezes 1 dá 2. Vai ficar aqui. Depois eu passo para o ladinho aqui, ó. A primeira linha com a segunda coluna, ó. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 0 vezes 1 dá 0. E 2 vezes 0 dá 0. Aí eu desço para cá e vou pegar a segunda linha com a primeira coluna agora, ó. Menos 1 com 2, menos 2. 3 com menos 1, menos 3. 0 com 1 dá 0. E agora essa segunda linha com a segunda coluna, ó. Menos 1 com menos 1 dá 1. 3 vezes 1, 3. 0 vezes 0, 0. Tá aqui. Matriz 2 por 2. Fazendo os cálculos aqui em cada elemento, eu chego em 4, menos 1, menos 5 e 4. Tá? Então, estou relembrando aí multiplicação de matriz. Revisão, hein, gente? Ó. Beleza. Isso aqui que eu fiz foi a multiplicação da matriz A pela transposta de B. Cheguei nisso. E a gente quer o que? O determinante disso aqui. Opa, fácil, fácil. Determinante dessa matriz 2 por 2, ó, tá aqui, ó. 4 vezes 4 dá 16, menos 5 vezes menos 1 dá 5 positivo. 16 menos 5 dá 11. Fechou a conta, valeu. Pessoal, é isso. No próximo vídeo eu continuo com mais resoluções de exercícios. Estudem, assistam novamente se pintar alguma dúvida e perguntem, pelo amor de Deus, perguntem nas aulas remotas, gente. É isso, uma ótima semana para vocês, valeu, tchau.